Então, Aí. boa noite a todos, oficialmente. Vamos dar início à apresentação final, no caminho do holder, valuation, uma apresentação do Matheus. Agradeço aí a presença do Romulo, do André e do Cássio. Então, uma boa apresentação ali. Aí, obrigado, Alexandre. Vou apresentar aqui, então. Estão conseguindo ver certinho? Sim, tá tranquilo. Tá carregando aqui para o início daí. Tá. Então, a empresa que eu escolhi foi o Fleury, professor Alexandre, e eu sou o Matheus. Então, aqui algumas empresas que a Fleury tem no seu repertório, né? É uma empresa do setor de saúde. Então, por que eu escolhi a Fleury? Eu vou dar uma introdução aqui da empresa, que eu já tinha feito análise fundamentalista também, mas vou dar essa introdução. A empresa vem crescendo, ela vem se destacando, ela adquire muitas empresas, ela se tornou referência no ramo da saúde nacional e a área da saúde, por mais que o Brasil não tenha uma vantagem comparativa, né, não é um forte do Brasil, ela está bem alta dos últimos anos devido também muito pela pandemia, né? Então, muita gente acabou tendo essa vontade de conhecimento sobre a área da saúde. Então, onde a empresa atua? Então, ela atua na medicina diagnóstica, que é do B2C, que é unidades de atendimento física e serviço de atendimento móvel de medicina diagnóstica, daí medicina diagnóstica B2B, que é prestação de serviço para laboratórios de diagnósticos em hospitais em todo o país, novos elos, que são as infusões de medicamento, ortopedia, oftalmologia, esses outros serviços, e plataformas de saúde, que são plataformas digitais para integração entre marcas e laboratórios parceiros. Ou então trouxe algumas vantagens ali e trouxe um pouco da governança corporativa, que tem vários diretores, composta por no mínimo 13, no máximo 10 membros, são eleitos e destituíveis a qualquer tempo. Então, a CEO do grupo é Giane Tsutsui, ela faz parte da empresa desde 2001, tem um currículo extenso, até não trouxe aqui, mas é bem grande o currículo dela, estudou fora do país um tempão. Bom, então a história, um pouco da história. O Fleury foi criado no ano de 1926, foi pioneiro na implantação de sistema informatizado para atendimento ao cliente, e foi também a primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exame na internet. Então, a criação do conselho de administração apoiando a evolução da governança corporativa em 1998. Basicamente, então, a empresa ela sempre teve muito ligada à tecnologia e inovação, né? E em 2009 teve a abertura de capital. Bom, então trouxe alguns múltiplos aqui, que eu não vou me falar muito sobre, porque vou entrar mais no valuation depois, né? Então, trouxe o preço, então, trouxe aqui a receita líquida, que estava crescendo até, mas o lucro líquido não teve um aumento em 2022, em comparação com 2021. Então, trouxe o PL histórico, que é um PL alto, né? Um dividendo baixo, um PL alto, que atualmente está maior que a média. Até quando eu fiz esse slide, estava maior agora, acredito que esteja no mesmo valor ali, porque acho que baixou um pouco a Fleury, 14 e pouco agora. Então, trouxe também uma comparação com as empresas do setor, que é Fleury, Hermes Pardini, DASA, a Rede Dorson Luiz e a Aliança Saúde e Participações. Então, em abril desse ano agora, a Fleury e a Hermes Pardini tiveram a fusão aprovada. Então, basicamente, na comparação ali que eu usei Status Invest, a Fleury foi a líder e a Hermes Pardini foi a segundo lugar. Então, as duas se destacam no setor e as duas tiveram essa aliança aprovada. Então, trouxe aqui os múltiplos que eu comparei, que os indicadores de valuation, de rentabilidade e de crescimento, de eficiência e de endividamento, não vou entrar tanto neles. Então, no valuation aqui, o que é a valuation? É a avaliação da empresa, né? A avaliação do investimento da empresa, mensurar o valor da empresa. Então, eu usei o método de avaliação, foi o fluxo de caixa descontado, que estima o valor intrínseco da empresa. Então, eu separei em três premissas aqui. Eu fiz uma premissa otimista,
fiz uma moderada e uma pessimista. Até na otimista eu acredito que eu poderia ser até mais otimista, porque no final eu trago também umas comparação com o segundo trimestre já de 2023, com a aliança da Hermes Pardini e a Fleury, o crescimento de receita já foi muito maior do que 15% que eu trouxe ali, né? Eu trouxe uma comparação de crescimento de receita, né? Eu peguei basicamente os de 2021 e 2022, e foi de 15% ali, de 30% de 2020 a 2021, de 15% até de 2021 a 2022. Então, eu projetei 15%, e o custo eu projetei 70% constante, então, os juros dali 13%, até não fui tão otimista assim. Eu trouxe uma perspectiva moderada, que eu projetei em 6%, que eu fiz o cálculo do G ali, que acho que, se eu não me engano, nos slides era do Asaf Neto, se eu não me engano, o crescimento. Agora eu não sei, mas eu tenho a fórmula aqui, que eu fiz o crescimento moderado. E basicamente é isso. Eu mudei também o custo ali para 75%. No pessimista, eu fiz o cálculo da perspectiva da inflação, né? 4%, 3,5%, 4%, botei 4%. Então, no otimista ali, que é o que eu vou trabalhar, que é o que eu usei na estimativa do resto do trabalho, o pessoal ficou em 25,39. Nos outros 17, no moderado, e pessimista 14,74. Bom, então o VAC aqui, o modelo que eu utilizei dos slides foi esse, com risco livre. Eu vou falar mais detalhadamente sobre cada um, mas esse foi o resultado dos modelos dos slides. Eu acabei também utilizando outras formas que eu vou passar agora também. Então, a taxa livre de risco, que é o retorno efetivo igual ao retorno esperado, ela não possui risco de crédito. Então, a taxa livre de risco do Brasil é em 10,7%, e nos Estados Unidos entre 4 e 4,2% está sendo negociado, né? Então, o beta, aqui no beta eu tive dificuldade em calcular ele mesmo, assim, porque eu não consegui puxar no Excel, mas o beta do setor, utilizando da Modaran, era de 0,71, e daí o beta segundo o Yahoo Finance da Fleury era 0,59. Eu acabei usando da Yahoo Finance porque eu tinha feito uma média ponderada dos setores que a Fleury atua ali, que tinha vários no da Modaran, tipo hospital, rede de saúde, e tinha girado em 0,60 e poucos. Daí eu acabei utilizando esse da Yahoo Finance mesmo. E usei um imposto de 30%. Bom, então o prêmio de risco eu acabei usando 6%, que é eu dei uma olhada que era meio com consenso comum, e pela empresa eu achei que eu usei até um risco mais alto, e porque a governança é boa, membros independentes no conselho, e é uma empresa que aumentou o tamanho e tem liquidez. Bom, então até eu trouxe aqui um rating da Mods, que é uma empresa que faz a avaliação das empresas, que ela elevou o rating da Fleury para AA+, após a combinação com a Ernst Pardini. Então, eu trouxe o risco país, que eu usei o EMB+, risco Brasil, que deu 2,43%. Eu tenho também o resto. Então, aqui entrando mais no custo do capital próprio. Então, aqui, basicamente, o que eu usei, até para dar um valor maior no VAC, eu tentei ser mais conservador nisso. Eu estimei o custo do equity igual à taxa livre de risco, que 10,7, mais o prêmio de risco que eu usei, que é de 6%. Então, utilizando o CAPM, deu 13,82, e da outra maneira, deu 11,05. Utilizando o CAE nominal em dólar, inflação a longo prazo, deu 11,5%. Então, o custo da dívida, basicamente, eu peguei a dívida e vi o custo, né, dos juros da dívida, e deu uma média de 2,66% já fazendo benefício fiscal, né? Deu 3,79%, daí fazendo benefício fiscal deu 2,66%. Eu até achei outra fórmula também pesquisando, que seria essa que deu 10,8%, mas eu acabei utilizando essa de cima mesmo. Então, aí o VAC da maneira completa, que deu 9,08%, eu acabei não botando o prêmio do tamanho mesmo, porque
eu dei uma pesquisada a mais e, tipo, não tem, pelo meu consenso, eu acabei não achando tão relevante botar um prêmio de tamanho, porque o risco da empresa quebrar, assim, não seria pelo tamanho, né? Seria, até podemos discutir isso depois, mas seria pela má gestão mesmo. Mas então o VAC que eu fiz utilizando do custo capital próprio deu 13,39%. Utilizando o CAE do CAPM daria 11,19%. Bom, então com o VAC é 13,39%, o pré-sol foi 25,39%, então um upside de 66%, né? Considerando o preço atual de 15,85%, que agora está até mais baixo que isso aí. Então, aqui eu trouxe um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2023, que já é com a fusão da Unipardini, então já mostrou que deu resultado essa fusão. Então, a receita trimestral teve recorde de 1,8 bilhão, um crescimento de 49,2%. Em um trimestre, a marca Fleury registrou um crescimento de 13,2%, e o atendimento móvel cresceu 40,4%. Trouxe alguns outros negócios também. E a B2B da Hermes Pardini era muito forte, e a Fleury pecava nessa área, e que acabou tendo um impacto muito alto de 98,5% dessa fusão. Então, também teve um impacto positivo na receita de novas elas. Basicamente, todas as fontes de renda da Fleury foram afetadas positivamente. Então, eu trouxe também outros aqui, que é o EBITDA ficou 49% acima do mesmo período do ano passado, e teve uma grande alta no lucro líquido também, que cresceu quase 67% no mesmo período do ano passado. Bom, então, a Fleury se destaca em seu setor, ela apresenta números crescentes, e a fusão com a Unipardini já apresentou resultados. Ela é bem espalhada geograficamente, apresenta fonte de renda diversificada dentro da área da saúde. Bom, então eu botei alguns riscos, né? Os juros altos, as aquisições não entregaram o esperado, o que essa Coherence Pardini já mostra resultados positivos, né? E comparando também, eu não botei aqui a despesa, mas, claro, as despesas cresceram também, mas em porcentagem elas ainda ficaram menores do que antes. Então, um outro risco é não conseguir elevar o lucro, que acabou levando esse segundo trimestre, e outro também que já deu problema até em 2020 ou 2019, agora não me recordo bem, mas um hacker invadiu o sistema e deixou todo o sistema fora do ar, que é outro risco da empresa, né? Você lida muito com tecnologia e pode ser uma área sensível da empresa. Bom, então eu trouxe aqui também um comportamento de preço da Fleury, que basicamente mostra que nos períodos de alta de juros, ali entre 2014 e 2016, ela se manteve muito em baixa, e após a redução desses juros, ela conseguiu crescer de novo. E esse é outro comportamento ali na parte de 2020, 2021, que com a alta de juros ela também começou a decair, e com uma baixa de juros a gente espera que ela volte a subir. Bom, então esse foi minha apresentação da empresa Fleury, e é isso. Muito bem, parabéns, Matheus. Antes de eu fazer alguns questionamentos que eu fiquei com curiosidade aqui para saber, eu vou passar a palavra para os colegas, caso alguém queira fazer alguma pergunta, né? Fiquem à vontade. José, seja bem-vindo. E aí, pessoal, beleza? E aí, José? Como é que tá aí, cara? Cara, bem legal aí a apresentação da Fleury. Eu tô sozinho aqui no escritório, por isso que eu liguei a câmera. A galera foi beber uma aí. Na verdade, eu fui lá também tomar uma, mas já voltei. Cara, a Fleury é bacana. Tem um analista, um associate aqui que era da BR Partners. E, se eu não me engano, isso daí foi um processo de M&A, né? E um associate aqui trabalhava no BR Partners. E ele fez parte da modelagem, né? Ele fez toda a parte de planejamento e tudo mais. O Paulo Web, o nome dele.
E ele estava contando como é que foi os bastidores desse processo, né? Porque a BR Partners é aqui do lado, e aí ela pegou esse mandato de M&A, e foi muito difícil na época, porque, se eu não me engano, era no período de pandemia, então todo mundo estava fora de São Paulo e teve que voltar para São Paulo para fazer, e foi um mandato, tipo, muito grande, assim, se eu não me engano, foi na casa de R$ 1 bilhão de reais, não sei se o Matheus tem informação sobre, mas o Associate, de vez em quando ele conta essa história aí, e teve um problema porque eles fecharam com o Citibank, né, e quando eles tinham já, M&A funciona assim, né, cara, tipo, enquanto não tiver contrato assinado, os caras ficam, tipo, num contrato de beleza, como é? Num campeonato, não, num desafio ali, tipo, de beleza ali, quem que é melhor. Então eles ficam procurando quem que é a melhor empresa para fazer o mandato deles de M&A. E quem pegou o mandato, tipo, assinou o contrato foi o Citibank, né? Como coordenador. E aí o Citibank meio que pegou tudo, basicamente, e depois o Ricardo Lacerda, que é o cara que é o CEO do BR Partners, ligou pro Fleury e teve que pagar a FII do pessoal que passou ali 2, 3, 4, 5 meses ali planilhando até 3 horas da manhã a modelagem ali da Fleury. Mas bem legal, bacana aí. Eu acho que tipo, dá até para simplificar mais, tipo, no modelo que a gente faz aqui na Rosenberg, que é da EQI também, a gente pega mais para início de transação múltiplo comparável. Tipo, o que o Alexandre passa aí para vocês é bem legal, a experiência de saber como é que calcula, faz um valuation por DCF completo e tudo mais, mas a análise inicial, quando a gente vai fazer um mandato tipo, para uma empresa, é geralmente um valuation por transações passadas e múltiplos de empresas, de transações comparáveis, assim, sabe? Aí pega um EV/EBITDA, alguma transação que teve no Brasil, depois compara com o mundo. É uma coisa mais simples. Só que é difícil de pegar porque tem que ficar pesquisando a empresa que é do setor, que é parecida, que se enquadra muito bem com aquele modelo de negócio e tudo mais. Então esse que é o trabalho mais ruim, né? Ter que ir no terminal Bloomberg lá e caçar, que a gente chama de IOC, para conseguir achar uma empresa parecida, depois acha essa empresa parecida, achou a empresa parecida, a gente vai procurar múltiplos de transações, tipo, comparáveis dessas empresas. Então, tipo, é uma coisa simples, mas é muito trabalhosa, sabe? Mas esse do BR Partners aí, as histórias são bem legais, assim, os cara, mas é difícil, cara, é muito complicado, assim, os caras realmente passavam, assim, até 3 horas da manhã planilhando ali todo dia, e, tipo, se tu tinha alguma coisa, é, tipo, urgente para fazer um feriado ali, para passar com a família, viagem planejada para Paris, alguma coisa, é bem comum. Eu sei teu head ali, teu manager director, simplesmente falar assim, não vai não, vai ter que ficar aqui até a gente terminar esse negócio, assim, infelizmente. Mas foi bem doido. Foi um processo muito legal esse daí da Fleury com a outra empresa que eu não lembro o nome, né? Mas foi um processo bem doido. Mas parabéns aí, Matheus, pelo trabalho. Eu acho que poderia fazer um negócio mais tipo em Valuation por DCF, que é o objetivo do Ale, né? Aproveitar aí o curso completo, que é muito foda, mas daria para trazer tipo Valuation por transações passadas e múltiplos comparáveis, tipo, inicialmente, e depois tentar tipo um DCF, mas legal. Show, valeu, José. De repente tu toca esse núcleo então aí para nós. Puxa. Muito bem. Ah, na nossa primeira aula, né, a gente sempre destaca que o mercado tem utilizado realmente são múltiplos. E aí é a aula de fundamentalista, de análise fundamentalista, na avaliação por múltiplos. Mas a gente também pode alterar o plano e tentar modificar, né? Tem outras técnicas também mais robustas e mais técnicas, né? Até com maior grau de dificuldade, que seria o uso de opções reais, né, nesse caso. Também trata no livro do Valuation. Então, se a gente pegar o da Moradan, de 33 capítulos, a gente tem trabalhado 16. Aí tem mais a parte de múltiplos, que seria uma parte até primeira, né?
ali e que ele destaca como sendo de grande relevância. Mas penso eu que haveria sobreposição com análise fundamentalista. O que temos em aberto na LMF é exatamente essa outra vertente de corrente de tratamento, que é a parte de opções. E nunca se explorou nada, né, nem um workshop a respeito. Bom, mas com relação à apresentação do Matheus, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu olhar. Uma contribuição? Eu vou fazer algumas aqui com a ideia de tentar enriquecer, né, o que a gente vem trabalhando ali. Chegou a levantar qual é o market share da Fleury Sim, sim. da receita dela, ela é oriunda do mercado nacional, e se ela atua também no mercado externo, quanto por cento do seu lucro, né? Uhum. Não só o lucro, mas o seu fluxo de caixa. Quanto por cento resultante dele, né? Vai ter a receita, e aí, tendo uma receita lá fora, muda a alíquota de imposto de renda, vai mudar taxas de juros, né? Toda a estrutura de custos da empresa. Você chegou a fazer esse levantamento? A receita dela é nacional, né? Toda nacional. 100%. Isso, e o market share dela com essa fusão da Hermes Pardini se tornou mais de 50% ali, beira 50%. Eu tinha botado na análise fundamentalista isso, eu acabei tirando esse Legal. slide. Chegou a estudar empresas do setor. Eu vi que você comentou ali que a questão do valor médio, né, que você encontrou nas empresas, mas seriam as empresas nacionais ou você chegou a pegar de fora, como comparar? Tá, eu comparei as empresas nacionais ali, tanto que nos múltiplos ali elas têm múltiplos bem altos, né, e margens até baixas, né, mas todas têm o mesmo comportamento e a Fleury acaba até tendo um comportamento melhor que as outras nesse quesito, mas eu não comparei com empresas de fora do ramo da saúde. Métrica nacional, então fez um VAC em reais. Sim. Um VAC em reais. Tá? E nesse VAC em reais você chegou a considerar taxa de inflação, questão cambial, porque você partiu de uma taxa livre de risco americana, né? Sim, é que na verdade que nem eu tinha te falado, eu fiz mais de um modelo, né, no caso. Eu tinha feito esse com a taxa americana e daí eu tinha feito outro também com a renda fixa, com a taxa livre de risco brasileira. Mas eu acabei usando o que era o mais simples no caso, né, que era o que eu tinha visto no curso até. É a roupa social. Que significa isso? Tô desatualizado. Não, eu tava brincando, achei que o José ia estar de terno aí no trabalho, todo arrumadinho. Ah, Não, sexta-feira é livre. Pode vir com polo, camisa. Não. Ah, pode crer. Só sexta-feira. Se não tiver reunião. Aí se tiver, tem que vir com a porra da camisa. Não, mas era só uma brincadeira mesmo. então aí fica um cuidado, tem que ter, Matheus, sempre, e aí vale para todos. Uma coisa é eu fazer o valuation com base em dados americanos, né? Então eu tô fazendo para uma empresa americana. E lá é dólar, aqui são reais. E aí nós temos diferença de inflação, sempre tem que corrigir. Isso dá uma boa diferença. Né? Agora até que não, a inflação está praticamente igual à americana da brasileira, né? Uhum. Mas tem que ter esse cuidado, pelo menos mencionar, né?
Que mais? Por que você usou imposto de 30%? Porque eu usei imposto de 30%. Isso. Porque eu tinha feito a média do que ela pagava e era esse, né? Eu ia usar 34, mas eu olhei pela contabilidade, ela pagava em média 30%. Excelente, excelente, fez o certo. Aí. É. E por que você preferiu ali usar o Yahoo Finance em vez da Modália? Por causa que é que o que nem tinha falado em uma aula que o beta do setor não é o beta da empresa, né? Não. Então eu tinha o beta do setor e eu acabei com ela, não encontrei um setor específico dela e utilizei o Yahoo Finance. Mas o que eu queria mesmo era ter estimado, né, pela fórmula, só que eu puxar aqui, eu estou usando o Excel da internet mesmo, então ficava muito complicado de estimar mesmo. Daí eu acabei pegando do Yahoo Finance ali, que era próximo da média que deu dos setores da Modaran e acho que Chegou a se fazer. encaixou. É um beta alavancado, desalavancado ali, chegou a fazer Sim, essa sim. confusão. Fiz, até vou que o, o beta desalavancado que eu tinha olhado no da Mandaran era 0,71, né? Daí o beta alavancado deu 1,12 que eu fiz. Mas eu acabei usando o que deu do Yahoo Finance, que daí já era o desalavancado no caso, né? É. Já Claro, era o alavancado. depende do público que a gente está trabalhando, né? Como o José mesmo fez ali a defesa por parte do pessoal que está na atividade profissional, né? Academicamente, então pegando dentro das universidades, pesquisadores, é bastante criticado. Então, isso vai depender muito do público para quem a gente quer vender informação. Eu já tive trabalho reprovado por ter usado dados do Yahoo Finance, que não são, e realmente tem diferença, né? Você comparar com um Bloomberg, de uma Refinitiv, da Thomson Reuters, né? E a gente tem o acesso fácil, mas está sujeito a cometer erros, né? Então, tem que ter esse cuidado, porque qual é o tempo que foi utilizado para fazer o beta, né? São Sim, dados semanais, são dados mensais, são dados diários, é um corte. Normalmente eles utilizam lá um corte de 2 anos, né? E enquanto que a gente viu que todos os dados da taxa livre de risco eles são de 10 anos. E, então, eu fazer uma regressão e calcular o beta para um intervalo menor, diferente, obviamente vai dar uma inclinação diferente, que nem a gente aprende lá em análise técnica, né? Um gráfico semanal para o mensal, para o intraday, eu posso estar em um mercado em alta, numa periodicidade, e em baixa em outra. E aí vai dar sim. sempre diferença do beta. Aham. Ali você calculou tá, o prêmio de risco, então. Como é que você chegou ao risco ao prêmio de risco? Uhum. Pois é, esse prêmio de risco eu tava com dificuldade de chegar e daí eu olhei numa tabela que mostrava a classificação das empresas, tipo, a mais tinha uma tabela que dizia, se eu não me engano, não vou lembrar o nome, mas daí eu também no curso que eu fiz, até que o José fazia, ele falava que era meio que um consenso comum entre 4 a 6%. E daí eu até estimei o risco mais alto para fazer o valuation até, para ser mais conservador no caso.
Daí eu botei 6%. Entendi. Então, a gente tem o risco de mercado, né, que seria o risco país, aí tem o risco de ações, que teria que ser quantificado qual é a parcela, né, em relação à sua proxy, qual é a proxy que você utilizou para cálculo, o Vespa, SP500. Sim, Bovespa. Tá? Então, outra diferença que vai dar sempre no cálculo, considerando uma proxy nacional, que aí está sendo trabalhada em cima de uma unidade monetária, que é o real, enquanto que a construção de outros parâmetros de risco ali, como o risco país que você colocou, a taxa de risco, você partiu do mercado americano, lá em dólar, né? Então tem que fazer as conversões que a gente Sim. discutiu em aula, e isso pode levar a bastante divergência. Como você mostrou que estava com uma preocupação ali de ter um VAC elevado, né? E antes mesmo da apresentação a gente conversou. É que, na verdade, o meu VAC, seguindo o que eu fiz pela taxa americana ali, que deu um VAC mais baixo do que o outro VAC, né? Tanto que eu usei o outro para até ser mais conservador também. Mas é que eu também não botei o prêmio de tamanho no, no VAC, seguindo o modelo do senhor. Que é até outra dúvida que eu tinha também, essa parte do prêmio de tamanho, que eu dei uma pesquisada e daí muitos que eu vi falavam que tipo, não fazia tanto sentido. Sim. Então, Bom, primeiro o senhor está sim, entre nós, né? Segundo, o modelo não é meu, né? sim. É lá da New York University, né? Representado pelo Damodara, né? Uhum. Se a gente olhar, procurar ali no Google Acadêmico, você vai achar 40 mil citações, né? Então, é bastante Sim. reconhecido, né? O trabalho. E mais, o KD, como é que você chegou ao KD ali? Falou que foi uma média? Sim, eu peguei a dívida, no caso da empresa, e calculei os juros que ela pagava pela dívida, no caso, né? Eu também dei uma olhada em debêntures, quanto que pagava, e dava uma média de 2, até que deu o KD ali, Você fez uma média simples ou ponderada? ponderada. A ponderada pelo valor. Isso, não, eu peguei, e também, mas mais eu peguei a dívida mesmo e peguei a quantidade de juros que ela pagava sobre a dívida. Daí deu esse valor. Eu até utilizei um cálculo que, se eu não me engano, tinha nos slides também, que era mais complexo, mas acabou levando muito o custo da dívida. E daí eu dei uma pesquisada a mais e eu achei que esse método de pesquisar o custo da dívida pelos juros pagos e debênture fazia sentido também. O que acontece quando a gente vai fazer esse cálculo, tem que considerar também a duração da dívida, né? Uhum. Então, tudo bem, você tem uma taxa baixa, mas você tem uma dívida de longo prazo. E aí isso tem um reflexo no valor presente da dívida. Ah, sim, esse ponto eu não tinha cuidado. Então, isso vai alterar a relação que existe de debt equity. E alterando a relação de debt equity, vai alterar o beta, alavancado, em função dessa mudança, e, consequentemente, todo o valor do VAC, né? Sim, Então, isso é algo bem comum que a gente vê do pessoal na prática, né? Eu sou engenheiro mecânico também, você já deve ter ido numa oficina mecânica, né? E mecânico normalmente não gosta de engenheiro. sim,
E aí é a mesma coisa no mercado financeiro, a gente vê, às vezes o pessoal, para afrouxar um parafuso que tinha que ser com uma chave especial, usa um martelo, né, usa uma talhadeira, é mais fácil, é mais rápido, mas o resultado é bem diferente. Ah, o carro vai sair, vai funcionar, vai, mas logo ali na frente dá problema. Então, é bem comum a gente enxergar no mercado de trabalho, né, o ferreiro usando espelho de pau, né? Ele até sabe, mas não faz uso da ferramenta correta. Sabe que existe a ferramenta, mas não usa a ferramenta correta. Uhum. E quando vê, dá problema. Então, é que nem uma oficina de quintal e uma oficina de autorizada, de Fórmula 1, né? Fazendo uma analogia. E mais, quando for para competição, né, penso que o pessoal vai avaliar o nível de profundidade técnica que vocês estão utilizando. Né? Uhum. E mais, ah, você chegou a calcular a taxa de crescimento da empresa? Sim, eu fiz pela taxa de crescimento sustentável, deu 5,38. Ah, show de bola, show de bola. 5,38. Sim, deixa eu ver aqui. Crescimento sustentável 5,68. Uhum. E aí, então, você usou um único VAC para todo o fluxo de caixa da empresa, tanto o valor explícito quanto implícito. Sim, eu utilizei o único. 5 anos e mais a perpetuidade. Não entendi como. Tu usou um fluxo de caixa de 5 anos? Isso. Aí da parte de 5 anos, aí tem um valor de VAC, né? Aí, depois, na perpetuidade, que seria do sexto ano para frente, Ah, tu usou o mesmo VAC? eu usei o crescimento na perpetuidade, eu usei o 4%, mas utilizei o mesmo VAC, no caso, Uhum. para trazer. Um único estágio. Único estágio. Então, beleza. Aí está considerando, então, uma vida infinita da empresa, né? Uhum. É bem comum utilizar valores diferentes, pensando que a empresa ela não é para sempre, né? E aí você vai ter uma divergência de valor do fluxo. E o preço, qual foi o preço final que você chegou? 25,39. Esse é o valor, O otimista, no caso, né? Mas eu até falei que eu acho que eu não fui tão otimista assim, né? e ela está em quanto? Ela tá em 15. Então, qual seria a sua recomendação? Ah, seguindo esse valor, compra. Mas eu fiz outros cenários, né? É que tu pega também, eu fiz uma projeção de crescimento de 15% ali, que só com a fusão ali já teve um crescimento maior, né? Mas, claro, envolve muitos outros detalhes também, né? Muito bem. E em relação ao mercado, ela está descontada ou Como tá, assim? ela está boa de preço? Ela tá boa de preço em comparação a outras empresas, mas ela já teve cara, né? Que nem eu falei em relação ao ciclo de juros, né? O comportamento dela em relação ao ciclo de juros. Mas não sei também, né? E os outros múltiplos ali que você falou que o P sobre L está bem caro, né? Sim, sim. O preço sobre ela é caro. Mas é que nem eu falei, o setor em si, ele negocia a um PL mais alto também, né? As outras empresas do setor. Ah, bom, essa Sim. informação é relevante. Mas, claro, tem outras empresas que setores mais confiáveis, né, de se investir, que nem eu falei, o Brasil não tem uma vantagem comparativa nesse setor, né, não é um exemplo, tal. Por isso que é bom a gente considerar sempre o mercado de forma global. Sim, Empresas não só do setor, não só atuantes no Brasil, mas do segmento, né, ou empresas similares,
porque talvez eu possa ter uma empresa que seja da mesma atividade, do mesmo porte, só operando em outro mercado, e que está tendo um resultado muito superior, né? Ou o contrário. Né? Por isso a defesa de partir sempre um valuation de um mercado maduro, né? Um mercado, não necessariamente o mercado americano, pode ser outro mercado, mas é o que mais se utiliza em função da própria liquidez, né? O maior mercado que a gente tem, e também muita informação, muitos estudos, os estudos prontos que fazem uso, como é o caso das planilhas ali da Mudar, né? Sim. Mas era isso, gente. A ideia é a gente crescer, né? Sim. Só está entrando agora. Crescer junto. Quem sabe amanhã depois a gente ganha uma competição dessas aí. Não é? De repente, né? Cara, dá pra sonhar assim, com certeza, pô. Isso aí não é nada muito impossível, não. Alguém ganha, né? Até o Inter já ganhou do Barcelona. Não, até mais fácil, pô. Não, de verdade. Ganhar Libertadores, Nas competições eles disponibilizam as plataformas, né? Tipo, esse tipo de cálculo que a gente faz, por exemplo, do VAC, primeiro eles fazem 3 tipos de análise, né? De valuation. Primeiro, eles fazem as transaction comps, depois eles fazem múltiplos que já aconteceram de transações passadas, de empresas que são parecidas, depois eles fazem por DCF, depois uma média meio que ponderado, mas é uma média simples mesmo de todos e chega num valor ali próximo. É basicamente assim que eles fazem valuation assim, em boutique e banco. Mas para a competição, esses cálculos aí, eu acho que eles pegam ali É importante saber fazer, o pessoal aqui, todo mundo sabe fazer, a verdade é essa, todo mundo aqui sabe fazer. Pelo menos de analista, 1 para cima, já sabe fazer isso aí tudo, a gente sabe de cor. Mas, como é bastante demanda de trabalho, eles acabam pegando no terminal, né? Então, tipo, eles pegam lá do Capital IQ, geralmente Capital IQ, todo mundo tem Capital IQ aqui na Faria Lima. É Bloomberg, e o outro é o que tu falou, que a gente teve até acesso na CFA lá, como é o nome? Eu esqueci o nome do terminal. Refinitiv, que eles usam bastante também. Mas é basicamente isso. Por exemplo, o VAC já está meio que calculado na Bloomberg, né? Tipo, eles pegam um valor meio que pronto, assim. Pela demanda de trabalho, não dá para fazer todo o cálculo manualmente, né? Então acaba pegando pronto. Mas voltando à Fleury, cara, tô vendo aqui no Capital IQ que ela tá bastante alavancada, velho. A dívida total dela e a dívida líquida dela aumentou, tipo, substancialmente de 2019 para cá, assim. Ela tá negociando um múltiplo alto pra caralho, comparável, tipo, aos últimos anos. Sim, mas ela fez várias aquisições também, né, durante esse período. Teve aquisição? Várias. Então talvez seja isso. Isso vai gerar uma pressão no caixa dela, né? Ela queimou caixa. Com dividendos já não vai vir, né? Sim. Apesar que ela anunciou dividendos agora. Olha, ela tem uma dívida de 4 bi aqui. Mas essa questão da gente fazer o cálculo à mão é só porque a gente está aprendendo aqui. É importante, é importantíssimo, cara. É importante, porque quando chega aqui nesse ambiente, tu não vai conseguir ter tempo para ficar estudando, sabe? Tem que saber o que o pessoal tá falando. E eles falam como se tu soubesse, então, tipo, tem que saber. Mas é como você mencionou aí dos softwares, né, dessas grandes empresas, a Bloomberg, a Refinitiv ali, elas... E a própria universidade lá em Nova York, o pessoal calcula de todas as empresas. E eles têm aquilo atualizado dia a dia. Então, você acorda, o teu pregão é dar um enter e o sistema todo é atualizado. E com base no que a gente aprende a fazer à mão, a nossa aula. Aquelas planilhas que são lá colocadas, elas são atualizadas constantemente, se vocês começarem a acompanhar.
E óbvio, ali tá as planilhas em Excel, mas o mundo não funciona em Excel. Né? Como o José mesmo destacou, a velocidade que a gente tem que tomar decisão é muito rápida. É. Você acaba utilizando de outros aparatos que dão uma maior agilidade, mas que tem por detrás todo esse arcabouço teórico que a gente está colocando ali. É exatamente isso, Ale. É exatamente isso. Aí acaba que não tem muito tempo para calcular, tipo, na mão, sabe? Eles acabam confiando no terminal, o terminal tem, acho que, ali uma certificaçãozinha ali de qualidade para... Porque é caro, né? $3.000 mês ali. E no Mas seu final aí, o que ele diz aí de preço da Fleury? eu tô no Catal aqui, o terminal é ali no outro lado, eu tenho que É. pegar lá. Mas Certo. de preço tem que ver os múltiplos aqui. Mas dá para ver que ela tá negociando um múltiplo maior. Falando no fluxo de caixa descontado aí. Não tem essa informação? Teria que ter da mesma forma que o múltiplo. Ah, o fluxo de caixa descontado a gente faz na mão. Pois é. A gente faz na mão, mas a gente vai pegando as coisas do terminal, né? Tem tudo pronto Não, aqui. por isso que acaba daí não usando, porque realmente é trabalhoso, não. Mas inicialmente a gente faz uma transação comparável, e depois chega ali num valor mais ou menos médio, e depois a gente faz um valuation por DCF. Mas, velho, isso aí faz em 2 dias, cara. Não, se cai na mão dos programadores, já sai um software, isso aí sai automático, essas informações, da mesma forma que os múltiplos. É uma coisa que eu apanhei muito aqui quando eu cheguei, que não dá pra fazer chat GPT não, mano. É querer que desce, velho. Os caras falam assim, ó, quero isso pra amanhã. Aí tu tem que fazer, mano. E, tipo, tu só tem que entregar, tem jeito, né, cara? E esse tipo de competição aí, que geralmente a gente tem umas 2 semanas pra fazer, tem que entregar um dia depois, tá? Porra, faz essas transações comparáveis aqui. Então faz esse quadro aqui faz esse futebol field aqui, tem que fazer em 2 dias. Mercado, Foda. a coisa acontecendo, apagando incêndio sempre. É embaçado. M&A é embaçado. Principalmente que lida bastante com valuation. Mas que legal, é uma baita experiência. Né? Mas é bem legal, cara. O pessoal aqui, esse tipo de coisa que o Matheus fez aí, valuation e análise completa e tudo mais, setorial, a gente tem a facilidade de ter o terminal ali para ajudar, né, na velocidade e tudo mais. Mas, cara, o povo que trabalha diretamente com esse tipo de profissão, fazendo valuation, M&A, venture capital, eles têm muita velocidade operacional. Assim, eles sabem, cara, é impressionante a velocidade que eles têm de Excel. Eles não usam mouse, eles usam só atalho, sabe? É Alt HVR, Alt HVA, Alt HVW, Alt H2, é tudo atalho e é impressionante, cara. Assim, tu não consegue ver eles fazerem assim num teclado de tão rápido que é, né? Então, se tu não pega essa velocidade no início, tu não consegue, né? Então, tipo, essa área aí que a gente faz assim, competições também, é muito parecido, fazer a maior quantidade de coisas possíveis bem feitas no menor tempo possível. Então, basicamente, esse tipo de profissão é isso, né? Tipo, fazer a maior quantidade possível de coisas bem feitas no menor tempo possível. Né? O cara que está bem nessa área consegue fazer assim. E é muito rápido que eles fazem as coisas. Não é à toa que eu falei, né? Tipo, uma análise que o Matheus fez, provavelmente deve ter demorado aí, tipo, 2 semanas para fazer. 2 dias para fazer isso aí, sabe? No máximo. Senão a gente já começa a te olhar feio, assim. Essa é a verdade. No curso que eu fui fazer lá nos Estados Unidos, tinha de um dia para o outro. E aí foi entregue, a atividade era às 5 horas da tarde, né? E às 8h30 da manhã. Foi punk. Teve um dia aqui, cara, que eu teve já tive uma experiência aqui, que é uma empresa que eu não posso falar, porque, tipo, mas era IPO, era um projeto de CM, e aí chegou, o cara ligou 10 horas da noite pro associate aqui, e ele falou assim, ó, cara, tô chegando aí semana que vem, e aí, semana que vem não, era tipo quarta-feira, e ele ia chegar sexta-feira. E aí ele falou assim, cara, eu vou chegar aí, a gente já pode ter uma conversa e tal, e aí nessa conversa tem que ter o material pronto. E do material pronto, entenda-se, tipo,
valuation por múltipla, valuation por DCF, apresentação de PPT completa, tipo de, mapeamento setorial, mapeamento de empresas comparáveis, transações comparáveis. Fazer tudo isso daí, que tu teria, teoricamente, um mês e meio, umas 2 semanas, uma semana e meia pra fazer em 2 dias. Cara, 10 horas da noite, filha da puta, ligou. E a gente tinha que preparar tudo. A gente ficou aqui até 2h30 fazendo, cara. Teve um dia que a gente ficou até 2h30 fazendo, porque tinha que terminar, né? Mas é assim, né? Tem que fazer muito rápido essas coisas aí, tipo, que a gente demora pra fazer. E eu vou falar, cara, tipo, esse pessoal aí, eu tenho um porra do Nísper aqui, que ele fazia competição também, que é o outro estágio. E ele é muito bom de PowerPoint, assim, é muito bom, mas ele, tipo, tem a mesma velocidade que eu pra fazer as coisas, mas do INSPER e tudo mais. Inclusive, um dos professores dele, Ale, é o autor do livro que tu usa aí como referência, que é esse livro aqui, ó. Que é um livro amarelo, esse aqui, amarelo. É o Ricardo Goulart Serra. É o professor dele, lá no INSPER. Acho que tu sabe quem é, né, Léo? Sabe quem que é? Ou eu tô enganado? Esse aí mesmo, é esse daí. É o autor desse livro aí. E ele é o professor do cara, pô. Simplesmente. E aí, ele tá aqui, né? Então, ele participou de competições, assim. Eles têm muita velocidade, mas o nível de conhecimento, garanto pra vocês que não é muito diferente, não. Tipo, até o pessoal da FGV, INSPER, assim, eles sabem algumas coisas, mas, assim, não é igual o Alexandre, assim, em termos de conhecimento. Mas é importante saber fazer rápido, né? Eles têm o auxílio também do pessoal que já é analista, né? Então eles fornecem material. Tipo, eu tenho bastante material de PowerPoint aqui, a gente pega bastante inspiração, a gente não faz tudo do zero. Então isso aí já ajuda bastante também. Por exemplo, o Matheus fazendo essa apresentação aí, se eu tivesse enviado para ele alguns modelos, ele ia demorar menos tempo para fazer, né? Ele não ia perder tempo com a arte e tudo mais. Ele ia poder buscar diretamente da informação, a gente tem os terminais, acaba sendo mais rápido. Muita roda, né? Acaba sendo mais rápida, né? Mas e aí o trabalho que ele demorou um pouco a fazer, um tempo, ele ia demorar menos tempo porque a gente tem algumas inspirações. Né? Mas é assim, né? Agora dá para falar, agora aí comigo aqui eu consigo até enviar para o pessoal modelos para a gente não perder tanto tempo. Né? Não esquece de mandar para nós, já que tu tá aí clicando. Já dá para até para mandar alguns, sim. Já dá para mandar alguns modelos. Nossa, tem uns que não podem mandar porque tá em mandato ativo, então tipo a gente tá ainda no processo. Mas tem outros que já estão no cemitério e dá para mandar sim, não tem problema. De preferência para mandar os modelos aí da casa dos bilhões. Cara, tem um aqui de bilhão, tem um bilhão aqui, tem um de bilhão aqui. As transações que a sua boutique aí fechou, né? É um banco de investimento, né? Não é uma boutique, a gente pega até ICM já. A gente tá pegando ICM. Tipo, não é boutique que só pega M&A, né? A gente já pega. A gente tem dois mandatos ativos de ICM e um mandato que tá ainda na fase de teaser ali. Tipo, o cara tá analisando. Qual foi o maior contrato aí? Tem um de 800 milhões. Tem 800 milhões de reais. 800. Só que não pode falar nada, essas porra. A gente fica numa salinha fechada aqui. Já derrapou, então, ele. Quem falasse, pegaram que foi de Santa Maria, já era, acabou a carreira do cara. Amanhã tá no site da Liga, 800 milhões. Tem umas coisas muito doidas. E aqui, como a gente tem assessor também, o assessor tipo da XP também faz isso, né? A XP trabalha dessa forma em IB deles. Então eles trazem aqui, o assessor traz a empresa para cá e a gente meio que faz o M&A depois, né? O assessor ganha uma taxa por isso, por ter trazido o deal para cá. Mas conta para nós aí a parte que me deixa feliz aí. Quanto é que tu tá ganhando por aí? Cara, ganha bem, o estagiário ganha... Eu ganho um salário fixo e eu tenho, tipo, o reembolso, né, também. Mas, no geral, tipo, stag aqui, com um salário e com, tipo... eu recebi agora, inclusive. Até paguei o Vandré, que tava devendo uma grana para ele. Mas stag, tipo, ganha 3.500 reais fixo. E aí desconta um pouco, aí fica 3.000, né? Tipo, a gente tem um desconto ainda, até de estagiário. E aí a gente tem reembolso de 2.000 reais. Dá 2.000. Então ganha stag ganha
quase 5 mil. 5 mil reais. E a gente tem bonificação semestral, mas só a bonificação, ela é bem complexa de explicar. É tipo assim, fechou um deal, 1/3 vai para todo mundo, 2/3 vai para quem está na equipe. Só que essa parte de bônus, ela é muito voltada para... É muito político, assim, sabe? Porque quem decide a porcentagem dos 2/3 que vai para cada um é o head. Então, se tu tem um bom relacionamento com o teu head, tu geralmente vai ganhar um valor maior até. Mas os 2/3 do bônus, ele é bem político. Agora, 1/3 que fica ali, ele é para todo mundo, né? Então todo mundo sabe que vai receber ali 1/3 do que acontecer. Mas tem que acontecer, né? Tipo, a gente trabalha com sucesso de operação. Então, tipo, no geral, se não acontecer nada, a gente não ganha bônus. Mas é isso. É tipo, a FII é taxa, tipo, independente do contrato ser 100, 600, 500 milhões de reais. A FII, a taxa que a gente ganha é tipo 3 a 4,5% no máximo. Então seria 3 a 4,5% do valor total para uma equipe tipo de 12 pessoas. Então o Stag ganha mais ou menos uns 60 mil de bônus se tiver ali uma transação tipo de 3 milhões para a equipe toda, né? Tipo, ele ganha uns 40 mil reais de bônus. Stag, né? E o fluxo, quantas transações ocorrem? Cara, aqui a gente está com um ano ainda. A Rosenberg ela é uma das mais antigas, né? Mas a gente tem aqui, como fundiu com a EQI agora, tem uma joint venture com a EQI, Rosenberg EQI Partners, tipo, Rosenberg com a EQI. Então, tipo, a gente tem aqui um deal flow agora bastante grande. A gente tem bastante M&A ativo. Provavelmente vai sair algum esse ano. E aí, se sair, a gente já vai ter bônus. Mas a maioria, muito provavelmente, vai sair para o primeiro semestre do ano que vem, assim. Mas bastante, cara, assim, mais de 70 deals. Para uma equipe de 11 pessoas. Isso dá mais ou menos uns 8 deals por analista, entendeu? Então, tipo, é bastante coisa, assim. Uhum. É para uma empresa que, tipo, tá há um ano no mercado agora, tipo, com a joint venture, tipo, um ano. Porra, é bastante coisa. 8 deals por analista, né? Trabalhando ali diariamente. E um deal demora, tipo, 3 a 6 meses. Mas é assim que funciona. Mas, assim, os caras ganham bem, cara. Ganham bem. Analista 1 já ganha bem. Se tiver transação, se tiver sucesso de transação, os caras ganham bom, né? Essa é a verdade. O que é esse bem? Cara, é assim, ó, tipo, na lista 1, eu vou te falar a verdade, ninguém fala salário aqui. Tu nunca sabe, realmente aquilo que eu sempre soube, né? Tu nunca sabe quantas pessoas ganham. Eles nunca falam, e eles nunca confiam em ti em falar. Assim, tu pergunta pra pessoa diretamente, ela nunca fala especificamente quanto ela ganha, ela sempre fala uma faixa. Não sei porquê, assim, porque como eu falei, tem uma parte do bônus que é política, né? Então, tipo, provavelmente o head vai falar pra ti e não falar pra ninguém quanto tu ganhou. Então, tu não vem, o cara não vai falar. Entendeu? Mas o bônus, assim, de analista 1 semestral, que eu já fiquei sabendo aqui, é mais de 70, 80 mil semestral. Analista 1. Analista 1. Vai para analista 2, 3, associate 1, 2, 3, head, VP, aí a gente nunca vai saber exatamente quanto, né? Mas é um valor alto. Tá bom. Então tá. Desejo sucesso aí, José. Eu vou ter que sair, pessoal, porque tipo, o meu iFood chegou lá, tem que pegar lá. Falou, rapaziada aí. José, bom te ver aí. Abraço. Tchau, tchau. Parabéns ao Matheus pela apresentação. Parabéns, Matheus. Tudo que eu falei aqui, a ideia de a gente crescer, né, junto aí, para o futuro. É isso aí aqui, pessoal. Tchau. E obrigado pela presença também do Rômulo, do André e do Cássio. Show, show. Queria agradecer a presença de todos também, e principalmente a ti, Alexandre. Obrigado pela oportunidade, pelas aulas aí, pelo tempo disponível. É uma grande atitude tua, né? Disponibilizar esse conhecimento para nós, e a gente acaba não te entregando tanto como tu nos entrega, né? Mas saiba que eu sou muito grato. Saiu bem, sim. Sextou, gurizada. Sextou. Ó, tá entrando a Tainá aí. Tudo bem, Tainá? Caiu, mas ela estava aqui do lado já acompanhando. Ah, legal. Então, tá. Obrigado, pessoal.
uma boa noite. Nos vemos. Se possível, eu vou tentar ir amanhã. Então tá. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Valeu, pessoal. Feito. Um abraço. Obrigado pela presença aí. Abraço.